gente tem que fazer as coisas na maior perfeição possível e se doar muito para fazer isso, assim, ó. Bom, meu nome é Antônio Carlos Ferrari, sou mais conhecido no mundo da tatuagem como Carlinhos Tatu ou Carlinhos Scorpio, né? Como alguns me chamam também, assim, ó. Atualmente eu estou com 63 anos, comecei na tatuagem em 1980. O primeiro contato mesmo assim, com tatuagem é quando, a partir dos 14 anos, eu comecei a pegar minha mochila assim, ó, final de semana eu acampava assim, ó, nas praias, né? Aqui de São Paulo, ia para vários lugares assim. Aí uma vez eu estava em Mongaguá. Aí vinha um cara assim, eu pensei que ele tava com o braço meio machucado, vindo assim, ó. A hora que ele chega mais perto e passa em mim assim, ó, ele passa com um dragão vermelho, assim, ó, tatuado no braço, assim, ó. Aquilo pra mim, assim, ó, marcou tanto assim pra mim, falei, caramba, como, né? Como é que pode ficar na pele assim uma coisa tão legal, assim, ó, de um desenho tão oriental elaborado, assim, ó, na época, assim, ó, que eu vi. Aí fiquei com aquilo na cabeça, assim, ó. Beleza, assim, ó. Mas depois, em 78, final de 78, estava em casa, assim, aí eu vi uma reportagem, estava com a minha família, tudo lá, assim, num domingo, assim, ó, aí apareceu uma reportagem no Fantástico, assim, ó, eu quase não assistia televisão, mas eu estava essa noite, assim, conversando com meus pais, assim, ó. Aí, de repente, assim, passa uma reportagem sobre, se não me engano, acho que era, o nome dele, se não me engano, acho que era Pepeu, um cara que fazia tatuagem na praia, no Rio de Janeiro. Aí o pessoal fazendo essa reportagem e o cara começou a explicar como é que ele fazia tatuagem, né? Ele pegava 3 agulhas, amarrava na linha e fazia na pele da pessoa, né? E essa reportagem que durou uns 10, quase 10 minutos. Eu olhando aquilo lá, fiquei com aquilo na cabeça e falei, caramba, né, meu filho? Eu vou tentar fazer também, assim, ó. Aí peguei também 3 agulhas, amarrei na linha, assim, ó. Chamei um colega meu, assim, ó, que foi o meu cobaia, assim, e fiz um trevo de 4 folhas, né? Pra dar sorte. Um colega meu, assim, eu não sei se deu sorte, né? Depois, assim, ó, porque o cara sumiu, né? Que a maioria desses colegas da gente, pé na terra e outro em outro lugar, né? Nessa época, né? O pessoal era muito mais chapado do que hoje, assim, né? Então, e fiquei com aquilo na cabeça, assim, aí comecei a fazer algumas tatuagens assim, na mão, né? E só que demorava muito para fazer e tinha que fazer mais o contorno só, assim, né? Pintura mesmo, assim, era muito demorado para fazer. E aí fiquei uns 6 meses tatuando só colega. Meu pai e minha mãe foi um dos meus cobaias, foi um dos meus cobaias também, assim. Caralho, que foda. Eu tenho a foto até hoje lá embaixo, lá nos quadros, depois eu vou te mostrar, assim, ó, a foto da tatuagem do meu pai. E ele tá vivo até hoje, assim, ó. Caralho, que foda. E foi uma águia que ele escolheu na época, né? E um cogumelo minha mãe fez na perna também, na época. Quanto à família, assim, ó, praticamente eu não tive problema, né? Dentro da minha família, assim. Mas o problema maior era mais com a sociedade mesmo, assim, né? E no início com a polícia, né? Com o sistema mais repressivo, né? Que não gostava de tatu e o pessoal tinha medo de fazer também por causa de emprego, né? Quando eu peguei uma revista, achei uma revista gringa no centro da cidade, numa banca de jornal, aí comecei a traduzir o que o tatuador falava e para mim era a máquina já de bobina era uma coisa muito complicada na época para mim, assim. E eu tinha montado já vários toca-fitas e falei, nossa, parece o mesmo motor do motorzinho de toca-fitas que eu tenho. Nessa época a gente fazia muito rolo e eu já estava com 7 toca-fitas comigo, assim, ó, parado. Desmontei os 7 toca-fita, tirei o motorzinho do 7 toca-fita e montei 7 máquinas.
uma para contorno, uma com 3 agulhas, outra para uma, outra com 5, e o máximo que eu coloquei lá foi uma com 7. Tatuava tudo com buchinha, assim, no início, assim, ó. Aí terminei essa tatuagem de um colega meu, e os próximos que aparecia, quando eu fiz essa tatuagem, a partir dessa tatuagem que eu fiz com essa máquina, é que praticamente eu virei tatuador, assim, ó. Porque quem viu aquela tatuagem era mais no boca a boca, né? Isso aí foi em comecinho dos anos 80 já. Aí quando eu fiz essa tatuagem, assim, ó, cada tatuagem que eu fazia com essa máquina, assim, ó, pelo menos vinham umas 10 pessoas atrás de mim, assim, ó. E só que eu tinha feito essas 7 máquinas para não ter que quebrar no meio e eu ter que parar nenhum trampo. Só que elas quebravam. E quando quebrava uma maquininha, eu falava para a pessoa assim, ó, pera um pouquinho assim, ó, que eu vou dar uma pausa aqui, ó, que eu preciso trocar de máquina, que eu vou limpar aqui, que eu vou trocar de tinta. Aí os caras não percebiam nada, né, que ela quebrava, e eu não falava nada e continuava o trampo, que era para não queimar meu filme no começo, né. Nessa época, assim, ó, chegamos nas linhas correntes ainda, né, pedimos para eles fabricar umas agulhas melhores, os caras nem escutaram a gente, né. Parecia que a gente tava falando com a parede, assim, ó, falamos, os caras não deram nem bola, assim, ó. Aí depois, no centro da cidade, lá perto da 25 de março, eu achei uma lojinha lá que vendia uma loja de armarinho, que começou a vender uma agulha que chamava Royal. Era agulha de costura também, acho que ela vinha da Inglaterra, se não me engano, assim, ó. Você olhava todas as pontas das agulhas, assim, ó, nossa, perfeitinha. Aí partiam para Royal, assim, ó. Aí já só cortava a parte de trás, já não precisava mais ficar afiando as agulhas. Aí só montando as agulhas mesmo, né? Aí ficamos vários anos assim, usando essa Royal. Até que entrou o presidente Collor no país, né? Que a única coisa boa que ele fez foi que eu acho para mim, né? A única coisa boa que ele fez foi abrir o Brasil, o mercado para o mundo, né? Que aí já a conseguir importar as coisas que a gente precisava, né? Aí já comecei já a importar tudo da Nath, né? Já tinha contato da Nath, não da Spaldi. Aí foi onde que eu comecei a fazer as minhas tintas da Natural mesmo, né? Na época, assim, né? A gente tinha dificuldade de conseguir as coisas, né? Aí a hora que eu entrei no clube da Natural mesmo, né? Fiquei acho que uns 5 anos esperando lá, assim, ó, para entrar no clube deles mesmo, né? Que ali era só 1.000 associados na época, assim, né? Que entrava. No mundo. Né? Eles vendiam material pro pessoal, mas para entrar no clube dos tatuadores mesmo, assim, ó, desse vendedor que tinha uma associação também de tatuador, era 1.000 tatuadores só. Assim, aí tem que esperar uns morrer. Aí depois de 5 anos eu consegui entrar. Caraca. Assim, né? Aí mandei uns trabalhos, tudo, né? Aí eles publicaram na revista deles lá, né? Os trabalhos meus, na época, tudo lá, assim. Aí eu trazia essas tintas, né? Trazia essas tintas, eu mesmo batia, né? E o segredo era que nem segredo da Coca-Cola, né, meu? O diluente. Todo mundo podia trazer o pigmento, mas o segredo estava no diluente. Assim. Como prepará-la boa para injetar na pele e não ficar tão pastosa, para não ficar difícil a penetração, né, do pigmento. Assim, né? Então tinha umas fórmulas exatas, assim, né? Pode crer, era alquimia. E foi todas essas tintas que foi tatuada nas minhas costas, né? Eu dei pro Maurício tatuar e você vê, até hoje as coisas ainda estão tudo aqui ainda. Deixa eu ver, terminamos em 97, 2007, 2017, quase 25 anos, né? Já tem aí, ó. E todas as cores ainda estão aqui, ó. Tatuadora nessa época, acho que foi isso, assim, ó. Você acumular bastante desenho para ter um leque para quem te procurou, assim, ó. Ter alguma referência, assim, ó, do que ele gostaria, assim, de fazer. Assim, né? Mas nessa época também as pessoas não faziam coisa muito grande, né? Fazia mais coisa pequena, assim, aí era uns padrões, assim, né? Era cogumelo, borboleta,
E gozado que as mulheres, né, de tanto medo de fazer assim aparente, assim, ó, foi acho que a época que eu mais tatuei bunda, acho que foi essa época das mulheres, assim, ó, na ditadura, assim, ó, que não era nem para mostrar para a família, né? Ela se escondia tudo. Conhecia muito pouco tatuadores, assim, né? Acho que no máximo, assim, acho que uns 5, 7, mais ou menos, assim, né? Mas por que também a gente conhecia poucos, assim, ó? Porque tava praticamente todo mundo começando, né? Meio escondido, com seu estúdio em casa, também assim, ó. E a gente se comunicava por carta ainda, não tinha telefone. Quem tinha uma linha telefônica que era uma família poderosa, né? Por né? Que tinha uma linha telefônica, né? E a maioria não tinha contato telefônico de nada, assim, né? Então a gente se comunicava mais por carta, né? Então era mais num boca a boca que a gente descobria onde estava alguém tatuando, assim, né? E nessa época ainda era ditadura militar, né? E a ditadura militar no Brasil, eu tatuei durante 5 anos na ditadura militar, né? Ela terminou em 85, né? E o país era totalmente fechado ainda, né? Então não tinha nada de importação, e tinha umas leis absurdas no Brasil, né? Tinha uma lei aqui no Brasil que todo cabeludo ia para delegacia. Aí quando eu escutei essa lei, quando eu fiquei sabendo dessa lei, não cortei mais o cabelo. Falei, quero ver, alguém me levou para delegacia. Cabeludo e tatuado. E não fui, não me levaram, assim, ó, mas tinha essa lei, assim, ó. E tatuagem, então, quem tinha tatuagem também era levado para a delegacia para averiguação. Porque quem tinha tatuagem ou era presidiário, ou era marinheiro, ou era prostituta para a sociedade. Então era muito mal vista ainda, né? E as pessoas, quando eu comecei a tatuar, assim, ó, ninguém fazia fora da camiseta, assim, ó, fora de algum lugar aparente, assim, ó. Se o cara fosse fazer na perna, ele fazia bem mais para cima para não aparecer na perna, escondia da família. E principalmente assim, ó, se a pessoa dependesse de trampo, que quase todo mundo dependia nessa época, assim, ó, nunca mais o cara conseguia emprego. Então o pessoal tinha muito medo de fazer tatuagem e perder o emprego também, né? Então tinha, e na época só as pessoas um pouco mais fora do sistema mesmo, um pouco assim, ó, que tava começando a fazer as tatu mesmo, assim, né? Porque tinha muito preconceito ainda na sociedade nossa, assim, ó, nas famílias conservadoras e esse problema de emprego também, né? Então, esses 5 anos, assim, ó, foi toda vez que a polícia chegava em mim, eu já tentava já pegar um cartão, já os cara já ficavam esperto comigo, pensando que eu ia pegar uma faca, uma arma, assim, né? Aí eu pegava um cartão assim, aí mostrava o meu cartãozinho, assim, eu falei, ó, tô tatuando assim, ó, tô com um estúdio dentro da minha casa, mas eu tô fazendo tudo certo, tô descartando as agulhas, tudo assim, ó, e tá começando a tatuagem artística no Brasil. Porque aí o pessoal assim, ó, olhava o cartão assim, ó, mas era raro alguém pegar o cartão assim, né? Porque a polícia nesse tempo era proibido, né, de fazer tatuagens, não podia fazer tatuagem, eles não gostavam muito mesmo, né, de cara tatuado, assim, eles detestavam. Praticamente assim, ó, acho que um ano tatuando em casa, num estúdio que eu tinha feito, pequeno, mas fiz, tudo separado da casa, né? A casa entrava para um lado e o estúdio entrava para outra parte, assim. Aí depois de um ano, eu fui para o centro da cidade, na Rua das Palmeiras. Aí pensei assim, né? Puta, eu vou tentar ganhar uma grana, né? Para me virar, não sei o quê. Acho que vai ser melhor lá no centro da cidade. Vai ter mais clientela. Mas me arrependi, assim, ó. Porque fiquei, eu acho que 1 ano e meio, 2. E todo mundo que chegava aqui, eu tatuei, falava assim para mim, pô, Carlinhos, volta lá pro bairro, né, meu? A gente tem que vir aqui no centro da cidade agora para tatuar, não sei o quê.
Eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? O pessoal reclamou muito, assim, né? Porque o bairro era no Ipiranga, ali perto. Tem tela boa, meu. Mas era só polícia e traficante que eu tatuava nessa época. Assim, ó, era um mais louco que o outro. Era cada história que eu escutava, assim, ó. Principalmente da polícia, que me... Eu falava assim, nossa, eu ficava quieto, às vezes, assim, cada história cabulosa, assim, ó, que eu falei, nossa, parece uma loucademia de polícia, assim, era o 3º batalhão lá do centro da cidade, lá, assim, ó, um mais doido que o outro, assim, ó, aí não vou ficar mais aqui, não, aí eu voltei, né, escutando tudo da clientela, assim, que eu tinha que voltar pro bairro, e voltei pro bairro, assim, ó, aí do que voltar lá na Cursino, né, aí fiquei perto do metrô na Praça da Árvore. Aí fiquei uns 15 anos, né, tatuando lá na Praça da Árvore. Já era Scorpio, já. Aí 15 anos fiquei lá na Praça da Árvore, aí depois eu vim pra Vila Mariana aqui, né? Aí eu já na Vila Mariana, aqui nós já estamos uns 27 a 28 anos já, né, mais ou menos. Comecei em agosto de 1980, né? E esse ano vai fazer 45 anos, assim, né? Que a gente tá na ativa. E pra mim, gozado, assim, parece que passou, sei lá, 45 dias. Caralho. Eu não vi o tempo passar na minha vida, assim, ó. Por quê, né? Porque, nossa, a partir do momento que você entra nesse mundo, você gosta de fazer, é isso que você quer, é isso que você gosta mesmo, assim, ó, né? Todo dia você trabalha com prazer, né? Assim, né? Pra gente é né, ser tatuador e fazer o que você gosta mesmo, assim, é um prazer enorme, assim, né? De trabalhar, assim, ó. E no início também, né? Quando eu comecei a tatuar, tanta proibição que tinha, todo mundo cuidando um da vida do outro, né, meu? Aí na tatuagem, assim, ó, eu me achei, porque aí eu senti na tatuagem mesmo a, a liberdade de expressão. Eu achei no mundo da tatu. E quando eu conheci o, o Maurício Teodoro, aí foi onde que eu comecei a montar uma equipe, assim, e foi sem querer também, assim, né? Porque quando eu conheci o Maurício Teodoro foi por causa de uma revista nacional, né? Que era uma revista de rock. E depois de um tempo chamou, acho que Metalhead, Tattoo, né? Então essa revista de rock, assim, ó, de repente, assim, ó, colocou 2 páginas lá dentro sobre tatuagem. E esse cara, assim, ó, dessa revista, era colega do Mauro Crazy, que tinha um estúdio lá em São Caetano do Sul. Aí trabalhava o Mechinha e o Mauro Crazy lá também. E o Maurício Teodoro estava lá nesse dia lá também. Acho que ele estava começando a tatuar também. No início ele estava lá e eu tinha que levar um material para essa revista. E aí o cara falou assim, ó, leva lá pro Mauro lá em São Caetano, deixa lá com ele lá, assim que eu pego lá tudo com ele. Aí quando eu fui para lá, foi quando eu conheci o Maurício Teodoro, tudo. Aí conheci o Maurício Teodoro, né? Eu já conhecia ele por causa dos desenhos que ele fazia, né? Nos anos, acho que final dos anos 80 ele já rodava alguma série, assim, ó, e eu conhecia, assim, mais por falar dele, assim, porque ele preparava uns desenhos para os tatuadores, depois ele começou a tatuar, né? Aí quando eu conheci ele, eu acabei falando com ele que queria fazer as costas com ele, tudo, né? Ele até perguntou depois assim, não tem um espaço lá para mim tatuar em São Paulo? Isso aí foi em 96. Aí foi o primeiro tatuador assim, ó, comigo, assim, ó, que trabalhou junto, assim, ó, que depois dele, assim, aí vieram os outros, aí depois, aí comecei a formar um pouco uma equipe mesmo, assim, ó, por causa também do boom da tatuagem que foi os anos 90, o início dos anos 90, mais ou menos. Porque já saindo dos anos 80, depois de democracia, né? 5 anos de democracia aqui no Brasil, né? A hora que começamos nos anos 90 mesmo, aí começou nas novelas, na TV, aparecer já tatuagem à mostra, assim, ó, dos atores. Aí foi quando incentivou, assim, a população, assim, a perder esse medo de ter uma tatuagem e assumir essa posição.
de ser uma pessoa tatuada nesse mundo de gente sem tatu. Porque na época tinha pouca gente tatuada, a maioria não tinha tatuagem, né? Era outra coisa. Era o contrário, totalmente de hoje, né? Então foi isso que aconteceu durante os anos, assim, é por isso que eu acabei formando, né, o estúdio mesmo, assim, com alguns tatuadores, né? Passou bastante gente aqui já, né? Porque, ó, o Christian Arai. Christian Arai já passou aqui também, assim, né? Porque eu já conheci ele antes, assim, ele tinha ido pro Japão, tudo, né? Tava tatuando lá, assim, ó. Aí quando ele voltou pro Brasil, né? Aí ele veio visitar o estúdio, assim, né? Tava precisando de trampo, assim, né? E eu até falei pra ele, né? Ó, qualquer coisa assim, ó, fica um trampo assim com a gente aqui, a hora que você levantar uma grana, tudo, aí você. Né? Que ele tinha família lá em São José, acho que São José dos Campos, né? Aí ele ficou um mês assim, passando um trampo pra ele, tudo, ganhou uma grana, tudo, assim. Aí ele ficou, acho que um mês ou dois com a gente, tudo, assim, né? E a maioria, né, meu? Esse pessoal todos esses artistas que passaram por aqui, ó, né? Todos eles, assim, né? A gente teve, assim, uma amizade tão profunda, assim, ó, que a gente eu chamo até de parente, né? Porque são pessoas, assim, fora da curva, assim, né? Porque tem muita carga, assim, né? De arte na mente, assim, que você vê cada trabalho, assim, ó, um mais foda que o outro, né? Passou já que nem, por exemplo, além do. Começou mesmo, acho que com o Maurício Teodoro, depois foi o Christian Arai, foi o Teté, o Márcio Duarte, quem mais aí? É uma lista meio grande assim que eu não vou lembrar de muitos, assim, ó, né? Mas teve um tatuador também, assim, ó, de Brasília também, assim, ó, que. Pena que esse daí se perdeu um pouco no submundo aí, né? Ele chamava, o apelido dele era Voodoo, mas ele fazia assim um realismo assim absurdo também, assim, né? Quando veio para São Paulo, assim, ficou um tempo com a gente e depois desse daí eu não tive mais notícia deles, né? Teve uns que é raro assim, né? Teve uns que se desvirtuaram no meio do caminho, assim, né? Da tatu, assim, ó. Mas quem leva a sério mesmo, assim, né? A atividade, assim, ó, não tem como dar errado nada, né? Porque, né, o pessoal hoje em dia, assim, ó, é muito reconhecido, né? Pelo seu trabalho, né? Então mudou bastante, né? O jeito do público, né? Procurar a tatu também, né? Pode crer. Né? Que facilitou muito para o pessoal foi isso, né? A facilidade assim de quando o celular veio no bolso de todo mundo, né? Aí teve uma mudança bem violenta, assim, né? De transformação, né? Que foi a informação boa, né? Chegando para a população. Em 2000, no ano de 2000, eu fui convidado para fazer parte de uma diretoria que, na reunião, os caras do que fazer uma associação, na mesa de reunião, resolveram fazer um sindicato dos tatuadores. Aí eu fui convidado na reunião, fiz parte do sindicato dos tatuadores. Foi mais ou menos quase 5 anos a gente tentando regulamentar a profissão no estado de São Paulo. E todos os projetos de lei que a gente apresentou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, todos foram barrados pelo deputado Campos Machado. E o Campos Machado, antes da gente se reunir, ele tinha feito uma lei absurda que proibiu os pais de dar autorização para tatuagem e para o piercing. Para tatuagem a gente já quase não fazia menor, né? A gente não se incomodou muito. A proibição dos pais de dar autorização para tatuagem. Assim. Agora, por isso foi um erro tão grande, mas tão grande, que, por exemplo, nós, da noite para o dia, em 92 foi isso aí, da noite para o dia, fomos praticamente assim, proibido de fazer com autorização nos menores de idade o piercing.
Um cara aqui perto, aqui ó, na frente do metrô, que vendia só bijuteria, começou a fazer piercing na rua, de tanta procura dos menores assim, ó, por piercing. Em qualquer lugar. Porque essa proibição, do que ajudar a saúde pública, causou um caos maior ainda, assim, ó. Porque aí começou a ter muitos problemas de hepatite C. E essa lei desse deputado jogou praticamente assim, ó, o piercing, e o pessoal que fazia o piercing, assim, ó, na clandestinidade. Nós paramos, assim, que estava tudo legal aqui, ó, a gente recolhendo o lixo, a vara sanitário, um estudo totalmente perfeito, totalmente com asepsia. Aí chega essa lei assim da noite pro dia, sem ninguém consultar ninguém, o cara dá essa canetada. Aí nós não conseguimos, durante todos esses anos, mesmo com os sindicatos estatais, não conseguimos uma reunião com esse deputado. Automaticamente ele barrou 3 projetos nossos e no final das contas a diretoria abandonou, não quis mais saber desse trabalho, mas como eu estava numa dianteira de todos os diretores, já tinha feito bastante coisa, ele já estava muito adiantado, muita coisa, e eu continuei trabalho com uma outra diretoria depois. Ficamos mais 5 anos. Aí foi quando surgiu a ideia de, se a gente não conseguiu aqui no estado de São Paulo, tivemos a ideia, então, vamos ver se em Brasília a gente consegue, que praticamente vai para o Brasil inteiro, então. A gente, do que ajudar os tatuadores aqui do estado de São Paulo, vamos ajudar então os tatuadores do Brasil inteiro, então. Que seria a nossa ideia, a regulamentação da profissão para criar o CRTP, que seria o Conselho Regional de Tatuadores e Piercings, né, que seria um órgão regulador da nossa atividade, como existe na atividade dos médicos, né, o CRM, e como existe na atividade dos dentistas, que é o CRO. Nossa atividade é muito parecida com a deles, porque a nossa atividade também é uma atividade de risco. Nós temos tem que ter os mesmos cuidados básicos que essas categorias também tem que ter também, né? Então, o nosso objetivo seria profissionalizar quem realmente está querendo entrar pela porta da frente na tatuagem. Porque até hoje, né, a tatuagem é que nem uma casa coletiva. Só que até hoje não tem porta, não tem janela e não tem telhado. Qualquer um entra por qualquer lugar, por qualquer buraco. O que a gente gostaria, a nossa intenção era isso. Não barrar ninguém, não colocar uma fechadura nessa porta. Mas a gente abrir a porta e falar, seja bem-vindo, entre pela porta da frente, só isso. A gente nunca nos sindicatos, assim, ó, nunca perturbamos nenhum tatuador. Tudo que aconteceu no sindicato, comigo, todas as tretas, que foram muitas, foram com gente de fora, que estava perturbando os tatuadores. Aí quando a gente conseguiu colocar o projeto de lei que estava tramitando, que ia realmente regulamentar, a gente estava já na parte final. Faltava 1 mês ou 2. E de repente chega a Anvisa falando assim, ó, vou regulamentar os equipamentos de tatuagem. Eu achei muito estranho isso aí, porque nunca quiseram saber de nada. Ainda mais a Anvisa. Talvez a vigilância sanitária, que era ela que fiscalizava, quando fiscalizava, né? Alguma coisa assim, ó. Era ela que sabia alguma coisa. A Anvisa não sabia de nada. Aí quando veio essa reunião, eu achei muito estranho essa reunião. Aí fomos para Brasília, explicamos para os 3 diretores que estavam lá. A ideia é muito boa. Eu represento aqui a categoria, estou aqui representando a categoria. Faço parte da diretoria dos sindicatos. Eu venho aqui para defender os tatuadores. Não estou aqui para regulamentar, eu também vendo equipamento, mas não estou aqui para regulamentar meus equipamentos. Eu estou aqui para regulamentar a profissão primeiro. Primeiro tem que fazer isso. Falei para o pessoal, senão vocês vão colocar a carroça na frente dos cavalos. Vocês vão dar carta branca para todo mundo aí vender material de novo para o pessoal que às vezes não é nem tatuador.
Esse que está sendo o grande problema nosso, atualmente. Atualmente nessa época lá atrás. Não hoje. Hoje o problema é gigantesco, né? Já não era tão grande daquela forma. Então, para resumir aqui, porque se eu for falar dos sindicatos, eu preciso de umas 2, 3 horas no mínimo para contar tudo o que aconteceu do início, né? Porque todo mundo, todos os tatuadores que eu converso, pensa que a primeira reunião da Anvisa foi quando foi todo mundo, aquela galera lá em Brasília. Mas não, essa daí não foi a primeira reunião. A primeira reunião foi feita comigo, com o Polaco e com o Paulo Fernando. Foi feita só com essas três pessoas. Nós dois barramos a reunião. Só que eles não gostaram. E depois, o que aconteceu? A gente não tinha mais grana para ir toda semana, que começaram a fazer reunião toda semana, e a gente não tinha mais grana lá para bancar. Ir para Brasília voltar, para Brasília voltar, para Brasília voltar. Aí entrou a lei da Anvisa. E entrou um monopólio que a gente não gostaria de ter passado por isso. Por exemplo, eu que tenho alergia na tinta vermelha, eu trazia uma tinta específica da Netion. Porque eu sou aquela pessoa, 1 em 1 milhão, que se não usar a tinta vermelha certa, para mim fica 3 meses assim, ó, inchado. Então eu usava isso no meu estúdio e nunca tive problema com cliente nenhum com tinta vermelha. Quando a Anvisa deu essa canetada e da noite pro dia a gente teve que jogar tudo fora, porque a gente tem estúdio legalizado e a qualquer momento tem uma fiscalização, a gente teve que comprar a tinta do monopólio. Né? E no primeiro mês eu tive 4 problemas com o cliente, com o vermelho. Anotei. O que o tatuador tem que fazer? Isso aí é de praxe. Você teve um problema com o cliente, você pega lá o livro de acidente e lá você marca. Tinta tal, deu problema tal, ficha da MNS tal, endereço do cara tal, nome do cara tal, tá tudo documentado. Nesse primeiro mês, eu tirei uma série do livro de acidentes e as tintas estão guardadas comigo até hoje. Viu? Mandei lá para a Anvisa. Falei, olha a canetada que vocês deram, olha o que vocês fizeram. Ninguém responde nada. Para o tatuador, assim, ó, foi um prejuízo enorme, muito grande, assim, ó. Que logo no começo do sindicato, assim, ó, quando a gente estava nos primeiros 5 anos, assim, ó, a diretoria, nós conseguimos tirar 2 cursos online, assim, ó. E conseguimos tirar vários piratas de desenho também, assim, ó, do ar, assim, ó. Cara que estava rodando em convenções, assim, ó, uma vez, eu levei o Maurício Teodoro em Curitiba comigo, tatuamos lá na sexta-feira, aí no sábado, quando ele foi lá vender a série de desenho, todo mundo tava com a série dele. Caralho. Pirataria já tava... Pirataria, assim, ó, comendo solto, assim, ó. Aí mandamos pra todo mundo, assim, ó. Tem um pirata tal. Nós vamos pegar ele aqui, ó, na próxima convenção, assim, ó. Aí acho que espalhou, boato, tudo assim, ó. O cara nunca mais apareceu na condição, porque a gente ia malhar que nem o Judas. Esse cara, aí, meu, porra, meu. Pode crer. O cara fazer isso, assim, ó, com o nosso colega de trabalho, meu. Tiração. Vai aprender a desenhar, meu. Não, vai ver com tu trabalho que dá pra fazer uma folha de desenho. Depois de tudo acontecido, isso assim, ó, pensei, nossa, meu, Daniel Ferrari, o Grilo Ferrari, começando a tatuar. Né, preparando eles assim há quase 5 anos, assim, eles aprendendo a lavar biqueira, soldar agulha, assim, ó, para depois de uns 4, 5 anos pegar na máquina, assim, ó, formamos assim, ó, uns profissionais assim, ó, que é antenado com tudo que acontece na tatuação, né? Não tá só fazendo tatuagens, ó. Eles são muito antenados, assim, porque a gente preparou tudo. E era exatamente isso que a gente gostaria, assim, ó, que as próximas gerações de tatuadores surgissem, assim. Por isso que a gente ficou 10 anos batalhando, assim, ó, nessa regulamentação, porque eu olhava para os meus filhos. Eu olhava para eles. Eu pensava assim, ó, eu tenho que deixar alguma coisa melhor aqui para eles. Só que infelizmente apareceu esse demônio, um demônio, meu, que estragou
trabalho de 10 anos, jogou na lata de lixo todo o nosso trabalho, assim. Todo o nosso trabalho, assim, ó, coletivo. A gente não estava fazendo nada, assim, ó, para um grupo. A gente estava fazendo para os profissionais da área, assim, ó. Tentar sobreviver disso. E hoje? Olha só hoje. Primeira coisa de tudo assim é o desenho, né? Assim, a pessoa tem que estudar desenho, assim, né? Tem algumas pessoas que eu conheço assim, ó, já tem uma carga tão grande assim, ó, né, de desenho, às vezes assim, ó, que às vezes só uma noção básica assim, um pouco de estrutura, o cara já deslancha de uma tal forma assim, ó, já impressionante assim, né? Então às vezes precisa assim só de um toquezinho base assim, né? E outros que ainda não tem uma boa agilidade com a caneta, né? Ou o iPad, pelo menos, né? Que agora a gente não desenha mais no papel, né? E se não tiver tanto conhecimento, né? Acho que a primeira dica, assim, ó, né? Estudar muito estrutura e desenho, assim, ó. Pra quê? Para que quando ele começar a tatuar, assim, ó, aí com o tempo, ele descobrir, assim, ó, qual é o estilo melhor, assim, ó, que ele vai se adaptar ali, ó, com as máquinas, né, que é tudo diferente, né, porque fazer desenho é uma coisa e tatuar né, é praticamente, né, água e óleo, né, mas eles praticamente estão sempre juntos, né, separados, mas se você mexe assim, mistura tudo, mas se separar um pouco, eles estão juntos, mas separados, assim, ó. E é mais ou menos a mesma coisa que eu falo às vezes para uma galera que está iniciando, assim, né? E estude bastante, assim, é porque até hoje eu ainda estou estudando. Eu estou aprendendo também, assim, ó, com vários tatuadores novos, assim, ó, principalmente com os guests que vêm aqui, ó, cada um traz uma carga de trabalho, carga de conhecimento, assim, que eu não tinha, que eu não tenho ainda também, assim, ó. Que ele tem, o que eu tenho, ele não tem, eu passo. Então é essa troca, né? E o importante é nunca trabalhar sozinho, né? Você pode até começar sozinho, mas procura trabalhar no meio de outros tatuadores, assim, ó, porque senão você vai ficar parado no tempo. Eu praticamente assim, eu nunca chamei meu filho de filho. Eu sempre chamei ele pelo nome. Os meus pais, eu nunca chamei também de pais. Assim. Eu também chamei eles pelos nomes. Assim. Que é justamente para quebrar um pouco dessa hierarquia de família, né? Eu sei que é muito difícil, às vezes assim, né? A gente formar uma família, ser pai, cuidar, dar uma boa educação, tudo. Mas automaticamente eu queria meus filhos assim, como se fossem colegas mesmo, assim, como se fossem meus amigos. Assim, e tanto é que hoje, nossa, a gente não se vê como pai e filho, assim, ó. A gente vê como uma amizade muito profunda. Então é essa amizade, assim, ó, que eu sempre procurei manter, assim, ó, com todas as pessoas da minha família, assim, ó, né? Que é justamente para isso, assim, ó, para as pessoas dar valor, assim, ao ser humano, assim, ó, não à posição que você tá, vamos dizer assim, né? Mas eu sei que ser pai não é tão fácil para todo mundo, assim, né? Cada um, às vezes, tem uma maneira, né, diferente, assim, ó, de lidar com isso, assim, ó. Eu praticamente, assim, ó, criei como se fossem meus amigos, meus filhos. A tatuagem para mim é uma forma de 101% de liberdade de expressão, né? Porque é ali, é você entregando a sua alma, doando você para ter o melhor resultado possível para aquela pessoa que te procurou. Assim, ó. Então isso para mim assim, ó, é uma satisfação assim, ó, tão enorme assim, ó, da pessoa assim, ó, quando
fala de você, assim, fala do trabalho, assim, ó, e carrega aquilo, assim, ó, com o maior prazer do mundo, assim, isso para mim, assim, é impagável, né? Então, o mundo da tatuagem, assim, ó, trouxe tantos amigos, assim, ó, tanto conhecimento, assim, ó, e hoje em dia que eu não vejo em outra atividade. Eu só vejo isso na tatuagem, assim, né? Dentro desse mundo, né? Desse universo maravilhoso. Assim. Eu sempre passei, assim, ó, né, para todos os tatuadores que estão aqui com a gente, principalmente para minha família aqui, de a gente levar o, o mundo de uma outra forma, assim, ó, né? Sem esse estresse, assim, das pessoas, fazer as coisas com calma, fazer as coisas no seu tempo, sem correria, sem pressa, né? E às vezes eu sempre falo, às vezes, pro tatuador, aqui, eu não, aqui na nossa casa, né? Que geralmente aqui virou praticamente uma casa familiar, né? Que é o estúdio nosso aqui. A gente passa mais tempo aqui dentro do que na nossa casa, praticamente a gente só vai para dormir, né? Então, aqui eu sempre falei para alguns tatuadores aqui, ó, não se preocupe muito com o cliente estressado aqui, ó. Aqui quem tem razão não é o cliente, totalmente. Quem tem razão é o tatuador, aqui, ó. Doando você para ter o melhor resultado possível para aquela pessoa que te procurou, assim, ó. Às vezes eu falo pro pessoal assim, ó, não se preocupa com o horário. Você pode ver, ó, eu nunca, quando comecei a tatuar, assim, eu já joguei o relógio que eu usava fora. Já joguei fora o relógio, assim, ó, que é para não ficar preso no tempo. Porque a gente já está preso no tempo, nesse planeta aqui, né? Agora você ficar toda hora, assim, ó, se preocupado com uma determinada coisa, vai te fugir da cabeça aqui aquela ideia tremenda que você era para ter captado. Então você precisa dessa tranquilidade para poder entregar um bom trabalho, assim, ó, que a pessoa vai carregar pro resto da vida dela, né? Então aqui o dinheiro é totalmente segundo plano, aqui, ó. O primeiro plano somos nós, a equipe toda, todo mundo, assim, ó, entendendo os limites de cada um e cada um dando o maior incentivo para todo mundo, assim, ó, fazer o melhor possível, assim, ó, no seu dia a dia e sem estresse nenhum, assim. É engraçado assim que eu vou imaginando algumas coisas assim, ó, na tatuação por cada década, né? Então, por exemplo, né, tivemos a década de 80 aqui, que era bem difícil, tivemos a década de 90, que foi o auge, a década de 2000, que foi o segundo auge, a continuação do primeiro, e depois a partir a próxima década de 2010, uma certa decadência, né? Que tivemos um pouco na parte profissional da tatu. Mas o que eu vejo com o tempo praticamente é uma adaptação, né? Que todos os profissionais vão passando por toda a mudança que vai tendo no mundo e por todas as tecnologias que vão surgindo também, né? As novidades, tudo, né? Então, tem certas coisas que vêm para ajudar, né? E algumas coisas, quando cai na mão errada, vêm para atrapalhar, às vezes, né? E a gente, como o nosso navio não tem comandante, ele está no mar à deriva, eu imagino, eu espero que a tempestade que ele está passando hoje, espero que esse navio, na próxima década, tenha a sorte de ancorar, assim, num bom porto. Assim, eu falo isso por quê? Porque teve uma época, acho que foi em 85, assim, ó, por exemplo, o tatuador, quem realmente tinha tinta na veia.
quem tinha tinta na veia mesmo, assim, ó, aguentou o tranco. Porque, um exemplo, assim, ó, antes da AIDS surgir, eu fazia umas 60 tatuagens por mês, mais ou menos, nessa época. Mais ou menos, né? Uma média. De repente, uma tatuagem por mês e olha lá. Aí praticamente assim, ó, dizimou todo mundo que foi pelo dinheiro. E só sobrou nessa época quem realmente estava pela arte. Né? Isso aí foi uma seleção e uma doença, né? Que fez, que aconteceu, né? Mas eu acredito mais ou menos que daqui acho que mais uma década as coisas vão começar a se encaixar novamente, assim, né? Porque uma hora, né, a tempestade passa. Né? Aí vem um mar mais calmo e o nosso barco, que ainda está sem comandante, né? Possa ancorar em algum lugar assim, ó, mais tranquilo.